Mas vamos começar aqui o nosso programa Inclusão em Conexão desta sexta-feira. Mais uma vez, como você já sabe, a gente tem esse encontro marcado todas as sextas-feiras aqui na CBN Cuiabá para tratar de inclusão, com a apresentação da nossa amiga comunicadora Adri Almeida. Bom dia, Adri. Hoje começamos um pouquinho mais tarde, mas chegamos com um assunto muito importante para a gente tratar, uma convidada para lá de especial, então queria que você ficasse à vontade já para conduzir a nossa conversa, contar aí para a nossa audiência qual é o tema de hoje e também com quem que a gente vai conversar nessa manhã. Seja bem-vinda mais uma vez, bom dia. Bom dia, Camila, bom dia, Thaisa, Pedro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, um grande prazer estar aqui mais uma sexta-feira, trazendo esse assunto de extrema importância e de muito conhecimento para a nossa população, para Cuiabá, Mato Grosso. Hoje, sem muitas delongas, eu quero usar esse tempo para falar da nossa entrevistada, porque ela é alguém que eu admiro há muito tempo, há muitos anos, e há poucos dias consegui um contato com ela que me deixou muito, muito, muito feliz, e eu vou entrevistar hoje a Fátima Dequanti. Ela é mãe de 3, jornalista, comunicadora, especialista em autismo. Ela é embaixadora do Cordão Girassol na Europa, no Brasil, e é escritora, e uma das suas obras se chama Caminho no Espectro, Como Meu Filho Saiu do Autismo Severo até o Mais Leve. Ela é carioca e mora na Holanda. Eu quero deixar ela falar bom dia, se apresentar. Obrigada, Fátima. Bom dia. Obrigada, Adri, obrigada. Bom dia a todos vocês aí no Brasil. Que felicidade estar aqui falando com você. A Adri é muito gentil, me convidou para esse papo sobre autismo, que é o tema da minha vida. Então, agradeço a todos vocês, tá? Muito obrigada. A gente que agradece, né? Seja bem-vinda, Fátima. A Adria já antecipou que conversaríamos contigo semana passada, ficamos aqui todos na expectativa, um tema muito importante para a gente tratar. Obrigada pela disponibilidade, atrasamos um pouquinho, mas cá estamos para conversar. Adria, fica à vontade, né, para conduzir aí o nosso bate-papo. Eu gostaria, principalmente agora, de falar com os nossos ouvintes para contar um pouquinho da história da Fátima com o Edinho, que é o filho dela, que a colocou nesse universo, né, e que hoje a vida dela é sobre isso, né, uma parte da vida dela é dedicada a falar sobre isso, e a Fátima, a minha conexão com ela nem sabe, mas ela vai descobrir agora, é principalmente porque ela fala com muito amor. Ela não fala se vitimizando, ou ela não fala querendo criar uma polêmica, mas ela traz esse assunto com muito amor e carinho. E hoje, né, nós estamos muitas vezes procurando pessoas que possam nos acolher e realmente passar aquilo que a gente está sentindo, né? Então eu vou contar para você, ouvinte, um pedacinho da história da Fátima, que eu fiz alguns cortes, tá, Fátima? Mas que você vai se remeter, porque são suas palavras. A Fátima conta: fui com o Edinho ao Brasil aos 9 meses de idade apresentá-lo à minha família. A viagem já foi um sacrifício que eu não esperava. Edinho não conseguia dormir, estava extremamente agitado. Eu não consegui nem comer a viagem inteira, 12 horas de voo de Amsterdã até o Rio de Janeiro. Já no Rio, nos primeiros dias, notei uma agitação nele que não tinha percebido em casa. Não só isso, mas os choros e gritos eram terríveis. Ele mexia demais com as mãos e os pés e resistia em ficar no colo. Pela primeira vez, eu notei que ele não se aconchegava no meu colo como os bebês fazem, a não ser quando dormia. Acordado, Edinho me empurrava como se quisesse sair do meu colo, mas como ele não andava, então era do colo para o carrinho. E no carrinho ele chorava. Ah, menino é assim mesmo, diziam as tias. Edinho era meu terceiro filho, mas não era como as minhas filhas naquela idade. Depois daquela viagem, nada mais foi como antes. A agitação melhorou, era só à noite. Durante o dia, ele gostava de ficar em um cantinho na sala, o mais afastado da gente. Depois começou a engatinhar e logo se sustentava em pé e andava ao redor da mesinha da sala. Essa agilidade motora me deixava feliz, mas o contato pessoal não era bom. Ele não se interessava em brincar com as irmãs, era como se elas não existissem. Quando houve controle trimestral no pediatra, eu falei que o achava diferente das meninas, querendo dizer que não reconhecia esse comportamento na fase bebê delas. Adivinha o que o médico disse? Não era nada. Era eu que era uma mãe preocupada demais. O menino estava super saudável.
Então aí, Fátima, nós encontramos uma história que todas nós mães vivemos. Não era nada na primeira consulta, na segunda, ali, né, naquela rotina mensal com o Edinho. Hoje Edinho tem 27 anos, queria falar sobre ele também. Hoje autista leve, funcional, formado, viaja pelo mundo, independente, e olha que alegria falar de um menino que foi diagnosticado com autismo severo e retardamento mental nos anos 2000. Imagina a bomba para essa mãe receber essa notícia. Imagina como é que segura isso dentro da mente, dentro do coração. Eu queria que você falasse um pouco, nosso tema de hoje é autismo em adultos, mas eu queria que você contasse lá da base até onde você está, por favor. Ai, que lindo, Adri, muito obrigada por essa introdução. Esse texto, ele realmente ainda mexe comigo, porque me remete a um passado, está bem longe, mas ao mesmo tempo está perto, toda vez que as outras mães chegam até mim e contam as suas histórias, que não são muito diferentes. Ainda hoje, 2024, tem muita falta de conhecimento. A gente ainda ouve, as mães ainda ouvem dos médicos que não é nada não, que elas são preocupadas demais, cada vez menos, mas ainda o suficiente para a gente se preocupar e começar a conscientizar. Porque na época em que eu descobri, né, pessoalmente o autismo do meu filho, era uma época em que ninguém falava de autismo, era considerado algo muito raro, a gente não via nas ruas, não era tema de documentário, de série, de televisão, não tinha nada disso. De filme, né? De filme, nada disso. E eu não identificava o meu filho ao lado de outras crianças, não só das minhas filhas, mas sobrinhos, vizinhos, né, filhos dos vizinhos. E eu sabia, porque coração de mãe nunca se engana. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente, mas eu não conseguia dar nome. E eu queria tanto ter essa parceria com o médico que dissesse, não, a senhora tem razão, vamos lá, vamos ver isso. Eu tinha que enumerar sempre as coisas que eu achava diferentes, e eles mal ouviam e já davam, né, a razão dele ser menino, de talvez ter sido um temporãozinho, né, porque havia uma certa diferença de idade com as meninas. E dessa forma eu levei mais um ano até finalmente conseguir o diagnóstico de autismo. E quando o diagnóstico chegou, foi um alívio, né? Tipo, tá vendo? Eu não era louca, eu tinha razão, com uma tristeza que entrou em mim, sabe? Uma sensação de impotência. E agora? Né? O que eu vou fazer? Hoje em dia, graças a Deus, as mães, os pais recebem o diagnóstico e já tem uma cartilha do autismo, né, no município, a gente luta muito por isso, eu também faço esse tipo de ativismo, né, voluntário, enfim, no Brasil, querendo que a informação se multiplique. Mas, na minha época, tem autismo e vai se virar, né, vai à luta. Então, eu fui mesmo organicamente buscando cada pessoa, cada especialista, cada luz que pudesse fazer com que meu filho se desenvolvesse de alguma forma. Porque o prognóstico era terrível, né? O prognóstico, com certeza. diagnóstico, que ele provavelmente iria para uma instituição para crianças, né, especiais, com necessidades especiais por volta da puberdade. E isso não ia acontecer. Então, a minha fraqueza virou a minha maior força. Do meu lado, ele não sai. Vamos ver o que eu posso fazer. Foi mais ou menos isso. E esse prognóstico, Fátima, bom dia, Pedro, falando aqui. Bom dia, Pedro. Em relação ao Edinho, ele tinha quantos anos? Ele tinha 2 anos e 11 meses exatamente no diagnóstico, mas eu já tinha certeza que ele tinha algum problema no desenvolvimento com 1 ano, por falta de 1 ano. A gente sabe que não é um desenvolvimento típico, não é algo, né, como as outras criancinhas, ainda que ele fosse um pouco diferente, era algo bem, bem fora, né, da curva. E dessa forma eu precisei de mais 1 ano e meio para conseguir
o diagnóstico, tentando convencer os especialistas de que não, olha direito, tem alguma coisa, não é típico. E Fátima, ali quando você recebe, né, esse diagnóstico, depois vem o próximo passo, que são as terapias, e naquela época eu acredito que ainda não era tão direcionado como é hoje, né? Como é que foi esse caminho? Como é que você fez aí na Holanda para que Edinho tivesse acesso e que ele saísse, né, desse lugar onde ele se encontrava? Exato. Olha, na época eu tive realmente que dar um jeito de encontrar essas informações. E eu encontrei através de uma grande instituição, fundação holandesa para autismo e famílias autistas. Ela é bem grande, ela é unificada. Bom, a Holanda é um país pequeno, né? Então ela alcança mesmo todas as províncias e as cidades. E eu busquei como fonte de informação, porque eram justamente as pessoas que estavam envolvidas, né, dentro do autismo. O autismo sempre aconteceu, só que era algo tão pouco conhecido que só as famílias que passavam, né, por isso tinham mais informações para dar. E aí um universo, né, de informação foi se apresentando para mim. Eu fui descobrindo onde tinham os congressos, eu fui participando, tinha um curso de psicoeducação para pais. Então, eu participei do curso para pais para saber direitinho, né, em que contexto podia, assim, tentar encaixar o meu menino dentro de um transtorno que é tão complexo, porque eu descobri depois, né, que hoje em dia todo mundo já sabe que são vários níveis, são alguns níveis de autismo, com vários tipos de manifestação, e tudo isso a gente pouco, muito esforço, que não era uma informação assim, não tinha internet, né, para começar, eu não tinha essa agilidade na informação. Eu imagino como deve ter sido, né, um desafio. Um desafio mesmo, né. Nossa, E uma enorme. dúvida que surgiu aqui, Fátima, dá tempo para a gente conversar mais um pouquinho antes do repórter CBN? Vai me avisando aí qualquer coisa. 2 minutos, Camila. Pode ser que o Panoc nos dê um aviso aqui que a gente precisa fazer uma pausa, Fátima. Ok. Salvo engano, a Adria falou que ele tinha ali um diagnóstico, me perdoe se eu usar a expressão errada, de um autismo severo, e isso foi melhorando ao longo do tempo, né? Como é que foi esse processo todo? Você consegue nos explicar? Essas melhoras, elas vieram através da terapia mesmo, ou a partir do momento que vai ficando numa fase mais adulta, isso começa a ser melhor controlado? Como é que funciona isso? E como é que foi essa experiência sua, Fátima? Isso, ótima pergunta. Para começar, eu vou só dizer rapidamente que hoje em dia não falamos mais autismo severo, leve, moderado, falamos Perfeito. o nível 1 é o leve, nível 2, o moderado, e o 3, que é o severo. Só para dar um insight. Claro, e fica à vontade para nos ensinar por aqui também. Ai, que bom. Então, ele era o nível 3, o severo, mas se não acontecesse nada, não iria haver melhora. O neurodesenvolvimento atípico, ele exige intensidade na estimulação, com terapia, com a participação dos pais, com a escola inclusiva. Eu sempre digo que fazer uma criança autista se desenvolver é trabalho de equipe. Tem que ter terapia, tem que ter participação da escola para onde a criança vai, para entender a nossa criança, e os pais, a gente tem que aplicar em casa o que a gente aprende na terapia, porque a insistência, a consistência e essa regularidade nas terapias é isso que vai dar o impulso para eles se desenvolverem, para eles quererem aprender alguma coisa que não é tão automático como na criança, né, que tem os marcos do desenvolvimento, né? A gente também não fala mais normais. Normais é a palavra assim mais conhecida, mas o típico, a gente usa o termo típico. Então, é um desenvolvimento realmente atípico e não passa por si só, tá? Não vem do nada, a gente tem que estimular. Tem esse conjunto, né, de estímulos. Agora sim, 9h30, a gente vai precisar fazer uma pausa obrigatória, Fátima, para acompanhar as principais notícias do país e do mundo dentro do Repórter CBN, mas bem rapidinho a gente já volta. Você está sintonizado na CBN Cuiabá, continue conosco, que a gente já volta para tratar mais um pouquinho desse assunto, autismo em adultos.
Mas já de volta aqui, nessa manhã de sexta-feira, toda sexta a gente tem esse encontro com a Adria Almeida, o programa Inclusão em Conexão, e hoje tendo como convidada a Fátima Dequante, ela que é jornalista, escritora, especialista em autismo, e estamos tratando nessa manhã, a Adria, quem está chegando agora, sobre autismo em adultos. Se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma história para compartilhar conosco, fica à vontade para mandar para o nosso WhatsApp, para o YouTube. O WhatsApp é 659-9803-5580. Adria, Pedro, fiquem à vontade aí para a gente seguir com o nosso bate-papo. Fátima, está nos ouvindo bem? Tudo tranquilo? Muito bem, está perfeito. Bom, obrigada. Fica à vontade, Adria. Eu quero registrar aqui essa manhã a presença ilustre do meu José Antônio. Ele veio me acompanhar hoje, né, meu filho? Na rádio. Tá oi, José Antônio. Ela tá falando oi para você. Fala oi aqui no microfone. Fala um oi para ela aí. Que lindo. Oi. Fala oi, assim, pessoal. Pessoal daqui a pouco CBN. Eu vou ser entrevistado. Oi, fala pra ela. Pessoal da CBN. O radialista. Eu já vou contar, nos bastidores ele estava me dando uma aula aqui sobre diversos acontecimentos históricos, está tudo na ponta da língua, ele é fera em Copa do Mundo, em Titanic, já ele vai nos dar uma entrevista também no Momento do Esporte, na hora que o Pedro Lima chegar, José vai dar uma entrevista pra gente, combinado, José? Agora a mamãe vai falar um pouquinho mais com a Fátima. Fica à vontade. O José Antônio é quem me impulsionou para esse mundo. O José Antônio é a pessoa que me fez uma mãe completamente vidrada, uma mãe que lê mais, uma mãe que escreve mais, e é por isso, por causa dele que eu estou aqui, inclusive com vocês, recebendo a Fátima, é por causa dele que eu quero ter um Brasil melhor, um mundo melhor, é por causa dele que diariamente eu luto e informo as pessoas. Você conhece o autismo? Você já ouviu falar de autismo? Se você não ouviu, você tem um minutinho para eu te contar o que é? Se você vê uma criança no chão tendo uma crise, não pense que é birra, não pense que é manha, não pense que é falta de educação, pode ser somente um autista se regulando, assim como meu filho faz quase todos os dias quando chega à clínica para terapia, ele se deita no chão como uma forma de regulação, né, José? E para ele tá tudo bem, ele só tá lá deitadinho e logo que a terapeuta chega para buscá-lo, ele levanta e vai e tá tudo bem. José diagnosticado autista perto dos 5 anos de idade, quando eu peguei o diagnóstico, porém eu, mãe, diagnostiquei o José Antônio aos 6 para 8 meses de idade, justamente olhando as outras crianças ao meu redor, justamente fazendo essa análise e vendo, não é normal, e fiz pesquisas, grandes pesquisas na internet, só contextualizando para a Fátima, e também para quem está nos ouvindo, que talvez não ouviu ainda a minha história, pesquisei sobre ecoterapia, pesquisei sobre natação, pesquisei sobre musicalização, sobre artes marciais, e assim que o José Antônio começou na ecoterapia, mais ou menos, ele tinha 2 aninhos, 2 para 2,5, ele não falava muitas coisas, quase nada, e em 6 meses de ecoterapia, acompanhado por uma excelente psicóloga, ele começou a falar as primeiras frases, a fazer as primeiras frases, e aí foi que eu entendi que, de fato, as passadas do cavalo têm, sim, ligação com a medula óssea, com o cérebro, e aí entrei nesse universo e mergulhei de cabeça, e é onde eu estou. E Fátima, obrigada mais uma vez pela sua presença. Que lindo, adorei ouvir essa história, Adria. O Edinho também fez ecoterapia, né? Deixa eu falar que ele também fez a ecoterapia, foi muito bom. E o que você está falando sintetiza nós, as mães atípicas, né? A gente muda o mundo por causa dos nossos filhos. A gente vai primeiro é por eles, depois é por todos, e a gente vai atrás dos direitos, a gente vai atrás de tudo isso que a gente conquistou nesses anos todos, né, para ver esse desenvolvimento acontecer. Então, obrigada por isso. Eu que te agradeço. Aqui, Fátima, o tema do nosso programa é inclusão em conexão. Nós queremos sempre perguntar ao nosso entrevistado qual é a mensagem que ele quer dar, qual é a dica que ele dá para as pessoas quando a gente fala sobre inclusão dessas pessoas com autismo. Como é que a gente coloca como é que a gente insere eles, como é que a gente fala, né, com eles e deles, né, porque muitas vezes ainda é tido, é especial, ou essa pessoa tem uma deficiência, ou, né, alguns, claro, que a gente está aqui também para educar, também para trazer esse conhecimento e essa informação, e quanto mais falarmos, né, será muito importante. Então eu queria que você falasse um pouco sobre a inclusão, porque eu sei que você é ativista nesse assunto também. Ai, que bom. Olha, Adri, o pessoal, né, aí ouvindo a gente, eu sempre digo que a inclusão,
ela, enquanto a gente fala muito dela, a gente ainda não alcançou, mas se não falar, não vai alcançar nunca, porque, infelizmente, o preconceito com a deficiência em geral, né? O autismo, para fins legais, é considerado deficiência. O preconceito com a deficiência, ele vem, sabe, de séculos passados, ele vem daquela mentalidade que nossos avós, até no meu caso, como eu já tenho, né, mais de 60, meus pais tinham, de que são coitados, são especiais, são coisinhas que Deus colocou no mundo para, sabe, tudo aquilo que a gente ouve, que na verdade não é verdade. Nossos filhos autistas, atípicos, com uma deficiência, são seres humanos, têm personalidade, têm desejos, têm expectativas, têm necessidades de suporte, sim, mas de serem vistos como pessoas que têm uma deficiência, mas que não os faz deficiente no todo. Eu acho que isso é essencial para que a sociedade entenda que a pessoa com deficiência, uma pessoa autista, ela não é no seu todo só o autismo e só a deficiência que ela tem. Ela tem talentos, ela tem habilidades, ela tem possibilidade de desenvolvimento. Então, nunca é um tempo perdido ou um dinheiro perdido, né, do Estado para conceder às famílias com pessoas diferentes da maioria, é um direito humano, e é dessa forma que a gente consegue a inclusão, quando a gente convence a sociedade de que nossos autistas têm tanto direito de viver, e de ir à escola, e de ter saúde, de ter moradia, de ter diversão, de ter atividades, quanto qualquer outra criança. E quando a ficha cai, as pessoas começam a olhar para os autistas com outros olhos, né? Não como deficientes, coitadinhos, mas como aquelas pessoas que podem até nos ajudar a ver o mundo de uma outra maneira, como sendo algo que, olha só, o autista é tão diferente, vamos incluir. Mas tem outras pessoas que são diferentes e não são autistas, são diferentes da gente. Vamos incluir também. Então, vamos construir um mundo inclusivo, porque estamos todos aqui para isso, para pertencer, para ter a sensação de pertencimento, de reconhecimento, de validação. E uma frase minha que muita gente usa por aí é que incluir é validar a existência de alguém. Então, a gente inclui quando a gente reconhece que aquela pessoa ali, ela merece estar naquele lugar, né? O autista merece estar em todo lugar, inclusive na escola. E a inclusão, ela começa dentro de casa, é a nossa primeira comunidade. A primeira comunidade de um bebê é a família. Então, vamos já fazer isso dentro de casa, sem medo do autismo, mas querendo conhecer, porque o medo, ele segura a gente, ele amarra e não dá espaço para mais nada. E quando a gente se livra do medo, a gente entra no processo de aceitação. É autismo, e daí? Eu vou procurar saber, né? Informação é poder. Informação dá coragem, diminui o medo, e é dessa forma que a gente vai conquistando, sim, a inclusão, que a gente vai sendo tipo uma advogada, né, de defesa dos nossos filhos autistas, e vai dizendo, olha, não é só defeito não, tá? Não é essa coisa para consertar, não. Tem muita coisa bacana, muita coisa legal que a gente vai aprender. Fátima, e isso vai estimulando a inclusão. Desculpa, fala. Imagina, eu que peço desculpa, mas vem uma pergunta aqui de um ouvinte, muito nesse sentido do que você está falando, e ela traz aqui, a Célia Alves. É comum que as pessoas infantilizem o autista, mesmo quando estamos falando do autismo em adulto. Você já trouxe ali um apanhado, mas eu queria que você falasse desse aspecto também, né? Tratá-los como criança, enfim, é comum de fato que isso aconteça, é uma situação que a Célia ilustra aqui para a gente. Eu queria que você, se possível, falasse também um pouquinho desse detalhe. Perfeito, é muito boa pergunta, tá, Célia? Porque muitas famílias até, tipo, que infantilizam, não por mal, tá? Por costume, por hábito, os autistas também dentro de casa.
ao mesmo tempo que é uma coisa muito carinhosa, protetiva, né? Querem proteger e querem ser muito carinhosos, não ajuda no seu desenvolvimento. Uma maneira de não infantilizar também e de validar é quando, ainda que o autista não seja verbal, não fale, né, não seja oralizado, sempre virar para ele e falar para ele, falar com ele. Se ele não responder, tá? Porque, claro, né? Se ele não der a entender que te entendeu, você sim volta para sua mãe, mas sempre, sempre valida primeiro se voltando para criança autista e depois para o adolescente e para o adulto. Fala com ele, depois fala com a mãe. Não parece, mas isso traz para qualquer pessoa a sensação de importância, tá? Quando você chama pelo nome e quando você fala com ele. Eu acho que é uma coisa muito importante. Nos adultos, com mais, onde a parte cognitiva está um pouco mais, né, preservada, digamos assim, os autistas no nível 2 ou no nível 1 de suporte, né, aqueles que o pessoal diz que é o autismo leve, e muitos deles não gostam quando eles são infantilizados, no sentido de, você diz, ele diz que é autista, ou na situação se apresenta como autista, e alguém vai logo falando com jeitinho, falando devagar, falando, sabe, como se fala com uma criança, e os autistas se sentem um pouco desumanizados com isso. Ok, eles podem olhar no olho, alguns têm o estímulo, né? O do contato visual é um estímulo muito forte, podem não olhar no olho o tempo todo, podem aparentar, fazer alguma expressão corporal diferente. A Adria citou o exemplo, né, do filho dela, que às vezes se deita no chão até a terapeuta chegar, então tem um comportamento atípico, mas isso não quer dizer que eles não entendam alguma coisa, e que a gente precise falar como se fossem, né, bebês, ou infantilizado, falar como se fosse mesmo uma criancinha daquele jeitinho, bem, bem infantil. Isso incomoda muitos autistas, então, dentro do possível, sempre se direcionar ao autista, como, sabe, de um jeito bem normal mesmo, entendendo que talvez a literalidade vai incomodar, né, ou não vai ser muito bem assimilada, porque muitos têm o pensamento, aliás, o sentido figurado, que eles são literais, então eles geralmente entendem o que a gente fala, sem logo pensar numa metáfora ou uma ironia. Também podem fazer isso, tá? Não é que o autista não possa, mas quando a gente não conhece um autista e quer se dirigir a ele, então tem que valorizar, tem que falar como se fosse uma pessoa, como se fosse qualquer outra pessoa. Se ela não entender, se ela parecer não reagir, aí a gente vai encontrando um jeito de se comunicar de acordo com o que ela está, né, parecendo compreender ou não. Mas não partir do princípio de que tenho que falar como se fosse, sabe, uma criancinha, ou vou falar com a mãe dele, né, ao invés de falar com ele. Tudo isso é importante. Acho que em qualquer idade também, não só na vida adulta, mas já chegando naquela idade que a gente deixa de falar, né, com a mãe para falar com a criança, né? Já agir desse jeito é um jeito inclusivo de se relacionar com autistas. Fátima, vou utilizar agora o seu livro, e aí vou usar esse termo porque eu estou com o livro aberto aqui. Ai, que bom. Tá, eu vou usar o termo severo. Gostaria que você se utilizasse do seu poder de comunicadora, de jornalista, escritora, fazer uma síntese, na medida do possível. Como é que parte desse processo, onde você chama ali de um autismo severo até um autismo mais leve? Nos conte um pouquinho desse exercício, você como mãe, mas principalmente como alguém que se atentou para esse detalhe, acompanhou esse processo do Edinho mais de perto, digamos assim. Ai, que bom. Foi um processo mesmo que eu acompanhei muito ativamente. Eu fiz muita coisa, eu tentei muitas terapias com meu filho. Eu sempre digo que não existe uma só terapia absoluta para os autistas.
nós, pais, mães, nós temos que ir atrás, que buscar as informações. A minha grande vantagem foi essa, né? A minha função de trabalhar com informação, o meu histórico, né? De comunicação, de curiosidade, de pesquisar, de jornalismo. Eu consegui assimilar muita informação e vendo o que servia para a nossa situação, o que eu achava que iria servir para o meu filho. E esse processo, ele é muito longo, Pedro, é muito longo, não é algo que a gente faz em um ano e já consegue um desenvolvimento absoluto. O meu filho tem 27 anos, ele entrou no processo terapêutico a partir dos 3,5 de idade. E uma década foi de motivação, estimulação através das terapias, daquela continuidade em casa, né, de tudo que parecia dar certo. E só aos 15 anos ele recebeu o segundo diagnóstico, o diagnóstico de autismo leve, né, que hoje em dia é autismo nível 1, que nós somos da época em que se usava outros termos, inclusive meu livro foi escrito na época em que ainda se usava severo, moderado e leve, por isso o termo. Então é um processo que é lento, mas nenhum pai e mãe deve se desmotivar por isso. Os anos passam de qualquer maneira, e eu que o diga, né? Eu fui uma mãe bem jovem e hoje em dia sou mãe de 3 adultos, é um sopro, então tudo que parece que vai demorar demais, um dia está acontecendo. E quando eu releio algumas passagens do livro, eu penso, meu Deus, parece que foi ontem. E demorou, na época, demorou tanto, mas hoje em dia foi um sopro, aconteceu, ele está bem, e essa esperança eu sempre vou dar para todas as famílias que chegam a mim, que leem o meu livro, nunca desistam, porque os anos passam de qualquer forma, com ou sem terapia, com ou sem a nossa ajuda. Então, vamos ajudar, vamos dar as terapias, vamos fazer de tudo, porque um dia o desenvolvimento deles também vem. Né? O próprio nome do transtorno, porque não é uma doença, vou deixar aqui claro, quem pensa que autismo é doença, não é doença, porque não tem cura, não tem remédio para autismo, tem medicação para os sintomas do autismo, é diferente. É um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta as áreas da comunicação social e do comportamento mais restrito e repetitivo. Então, se é um transtorno do neurodesenvolvimento, tem desenvolvimento, tá? A gente já tem que começar por aí, não vamos desistir, não vamos achar que chegou aos 5 anos, não falou, deixa para lá, não precisa nem botar na escola, não precisa fazer mais nada. Não falou ainda aos 5, meu filho falou aos 7 anos, 4 aos 7, né? A primeira palavra, com 6 anos e meio. Então, tem tanta coisa que pode ser feita, e essa esperança eu nunca vou tirar de ninguém. Fátima, eu sei que a Adria quer falar ainda sobre o filme, né, do Marcos Mion, que teve uma consultoria, inclusive, da Fátima, mas está quase na hora do repórter. Eu vou só compartilhar um depoimento aqui também, bem interessante, de um outro ouvinte, o Jonas Pardinho. Ele manda um bom dia para a Fátima, para a Adria. Ele diz assim, ó, tem uma amiga que tem um filho e, quando pequeno, tinha comportamento muito diferente dos demais. Eu acabava culpando essa minha amiga, entre aspas, pela falta de educação dada a seu filho. Anos depois, descobriram que o filho dela é autista, e hoje eu sinto vergonha do meu comportamento à época. E é aquela história, quando pouco se fala sobre o assunto, menos conhecimento nós temos, logo aumenta a possibilidade de erros, e aí é um depoimento muito, muito forte também, né, Fátima? Às vezes a gente critica, aponta o dedo, sem nem saber do que se trata, e hoje o Jonas compartilha aqui conosco, ele se sente envergonhado por aquilo que ele viveu lá atrás, né? Ai, parabéns, Jonas, e não se sinta envergonhado pelo que você não sabia. Quando a gente não sabe alguma coisa, a gente pensa tanta coisa, né? O achismo é a liberdade que todo mundo tem de achar,
né, o que pensa, de acordo com o nosso conhecimento, com a nossa vivência. Então, eu nunca julgo quem antes falou mal da gente, ou achou que era uma mãe que não sabia cuidar do filho, enfim, é porque as pessoas não sabiam. E foi justamente isso, olha só, é crucial que o depoimento do Jonas, porque foi o que me deu um impulso a começar o projeto Ultimates, que eu comecei em 2004, para divulgar, para levar informação, né, e conscientização do autismo em massa, porque tinha muita gente que não sabia o que era autismo e ajudava, né, o meu filho, a mim, as outras crianças com autismo. Então, é muito bacana esse processo, sabe, de aprendizado da sociedade que não conhece muito bem o autismo, e depois diz, poxa, não era nada disso, nada daquilo que eu pensava. Muito bacana, Jonas, obrigada pelo depoimento. Adri, a gente vai ter que fazer aquela pausa. Eu vou pedir para a Fátima, se possível, ficar conosco só mais uns minutinhos. Claro! Fátima, a Adri quer falar aí sobre o filme. Tem muita gente curiosa, né? Marcos Mion tá lá todo fortão. Ninguém tá entendendo que por trás daquele lutador também tem aí o tema autismo. A gente vai fazer mais uma pausa bem breve e já a gente volta. Tá bom? Obrigada, Fátima. Já voltamos. Gente, a Fátima Dequante está aqui conosco. Pedimos gentilmente para ela que aguardasse mais um pouquinho, né? A conversa está muito boa. Já agradecer aqui a Fátima, muito cuidadosa com as palavras, né? E faz a gente se emocionar aqui quando traz também alguns relatos. Confesso que lá no começo, né, Panoc, quando a gente conversou aqui com a Adria pela primeira vez para falar da estreia do programa Inclusão em Conexão, eu falei, gente, eu sou chorona, eu acho que eu vou me emocionar aqui em alguns momentos. Mas a Fátima foi falando, foi trazendo ali alguns depoimentos, a gente sente de fato, né, a gente consegue ser tocado de uma forma muito especial. Para quem está chegando agora, a Fátima está aqui participando do nosso quadro Inclusão em Conexão. Ela é jornalista, escritora, especialista em autismo, e a Adria comandando aqui o nosso quadro. Eu sei que ela quer falar de um tema também muito especial. Eu estava lendo aqui também alguns relatos sobre o filme. Fica à vontade, Adria, nessa reta final para a gente tratar desse assunto também. Eu fiquei muito curiosa, muito orgulhosa, porque você está lá, Fátima, e você me representa lá. Você me representa como alguém que fala do autismo, como alguém que ilumina os caminhos, fala com pessoas, leva conhecimento. Eu me sinto muito representada, de fato. E eu queria que você contasse um pouquinho para nós, para encerrar, como é que foi a experiência. Claro, eu sei, eu acompanho você nas redes sociais há quase 3 anos e vejo que você é uma grande amiga do Marcos Mion, alguém que ele se reporta, alguém que ele pede conselhos, né? Para quem não sabe, o Marcos Mion é pai do Romeu Mion, um autista também, diagnosticado em nível 3 de suporte, um autista não verbal, e o Marcos Mion entrou de cabeça nesse universo e tem a Fátima, acredito que como âncora, né, alguém que ajuda muito, e ele vai estrear um filme com a Disney chamado MMA, em que ele interpreta o Max Machadada. Ele tá tão nas redes sociais, né, e representa o Max Machadada, e tem um filho de 8 anos que será diagnosticado com autismo, e isso vai ser no desenrolar do filme. Eu acredito que vai ser uma educação imensa para as pessoas que assistirem esse filme. Conta pra gente um pouquinho, por favor. Ai, que bom. Olha, eu vou contar o que eu posso, tá? Sem muitos spoilers. Não posso, tá? Não posso dar spoiler. Eu fiquei muito feliz quando o Marcos me falou desse projeto. Eu falei, nossa, é tão necessário, porque vai pegar justamente aquele público que não vê muita televisão, nem YouTube, né? O pessoal mesmo de cinema, que gosta de cinema, que de repente vai ter uma ideia de como é o autismo na real, sem estereótipo, sem aquela coisa que a gente muitas vezes vê também dramatizada demais em séries de televisão. Eu conheço o Marcos já há alguns anos, ele me convidou para administrar a Comunidade Pro Autismo, que é um projeto dele, né, de troca das famílias de autismo, e eu faço isso com muito carinho, e a gente tem esse contato bacana. Ele é pai do Romeu, como a Adria falou, o Romeu fez 18 anos, é autismo nível 2 agora, ele fala, assim, o Romeu já fala. Sim, já fala. Sim, ele se desenvolveu, assim, muito, e não por menos pela dedicação, né, dos pais. O Marcos, apesar daquela agenda toda dele doida, é um paizão. Ele e a Suzana são pais maravilhosos, enfim, teve um desenvolvimento muito lindo, está tendo ainda, né, porque não para. E o filme, o MMA, que é o meu melhor amigo,
ele traz um personagem autista, o menino de 8 anos, que é o filho do Max Machadada, um ex-atleta, né, de luta, que está querendo voltar, está fazendo comeback, e entra nesse processo, sabe, de superação com o esporte, né, voltando para o esporte, com a descoberta, né, do filho. E então é uma coisa assim muito que vai mexer com muita gente, porque é emoção pura, né? É emoção o tempo todo. O filme em si, a consultoria que eu fiz foi baseada nisso, né? Como a gente poderia montar um personagem que fosse verossímil, que não fosse uma caricatura, né? Que fosse uma criança autista naquele nível que eles queriam. E não fui só eu dei palestras com a produção, eu falei com o elenco, falei com todos, mas não fui só eu, fui também a Kênia Diel, que é uma pessoa incrível, ela é autista, mãe de autista, tem a página Autismo Make, e ela que fez depois a segunda parte, que é a de campo, né? Lá nas filmagens, foi adaptando assim os gestos do personagem autista, e essa combinação, esse alinhamento nosso acho que foi muito importante para fazer, sabe, um filme com a qualidade que o Marcos espera, e a gente sabe que ele é muito exigente com a qualidade em tudo que ele faz, né? Ele coloca assim, os objetivos dele no alto e vai conquistando cada um deles. E nos últimos meses foi o do MMA, que eu acho que vai ser um filme que vai emocionar muita gente e vai mostrar o autismo realmente para pessoas, né, que têm preconceito e que não conhecem como é o autista também dentro de casa e na sua vidinha, no convívio do dia a dia. Muito legal. Então fica aí a dica nos próximos meses, não sei quando será lançado, ainda não fiz essa... Final do ano, desculpa. Final do ano. Se não me engano. Então já estou ansiosa, perdão pelo erro sobre o nível do Romeu, e que bom que ele fala agora. Estou se desenvolvendo, não que sei bom. Fiquei muito feliz com isso também. E quero te agradecer, Fátima, pela sua presença aqui, esse tempo que você nos cedeu, com certeza vale ouro, e para nós foi como ouro mesmo, todas as suas experiências, sua troca, seu ensinamento aqui conosco, seu conhecimento, que é demais. Eu acredito que você está sempre aprendendo para ensinar, então, porque nós nunca paramos de aprender, né? Nós vivemos, né, num ciclo e vamos aprendendo, e que bom que você se dispõe a ensinar, que bom que você é disposta a isso. Muito, muito obrigada, que Deus abençoe a sua família, os seus projetos, e que você continue sendo essa voz que dá cor, muitas cores, para muitas mães como eu. Muito, muito obrigada. Que lindo, Adria, muito obrigada por isso, obrigada a vocês. Olha, eu estou encantada com esse papo aqui com vocês, tá? Estou me sentindo muito à vontade, e gratidão por colocar o autismo, o tema, né, da inclusão aí na mídia, viu? É isso, podem contar comigo uma outra vez, quando quiser. Ai, que bom. Todos conhecer o autismo, porque muitas vezes é muito do que a gente acha, não acha que é, e o contrário. O autismo é tudo aquilo que mexe com a nossa cabeça. Não tem outra, não tem como. A gente aprende muito. Muito obrigada. Você me chamou para nós aqui um detalhe? Tem um detalhe. Fica à vontade antes da gente encerrar. Quando a gente começou aqui a entrevista, tem uma colega nossa, jornalista, chama Carla Espias, e aí ela me mandou a capa do seu livro. Falei assim, não acredito que é ela. Até mandei para a Camila e perguntei na dúvida, né? Falei, Camila, só verifica com ela, se o Anderson conseguir mostrar aqui, fechar só nesse aqui. Carla Espias. Ela pede para ela mandar um alô para mim. Eu vou fazer um print. Posso fazer um print? Pode sim. Ou tirar uma foto, na verdade. Ai, que lindo. Olha, Camila, muito obrigada. O nome dela é Carla Espias, ela é jornalista, está acompanhando a gente agora pela internet.
Ok. Ai, que lindo. Entre em contato comigo, pode entrar em contato comigo, pode mandar pela Adria o contato, tá? Falar comigo bom. direto. Eu fico tão feliz quando eu vejo que, né, alguém tá se beneficiando de alguma coisa que eu tenha escrito, que eu tenha vivenciado. Muito obrigada. Que presente Nós que gostoso. agradecemos. A gente que Ai, que agradece, bom. Fátima. Foi muito enriquecedor aqui o debate, desde que a Adria falou, né, na semana passada, queríamos conversar contigo, a gente ficou aí nessa expectativa. Obrigada pelo carinho, pela atenção, né, por disponibilizar tempo para levar essa mensagem, levar experiências, né, também para os nossos ouvintes. A Raquel Abraão passou por aqui também, parabenizando pela entrevista. O Heraldo também, mais uma vez, está sempre aqui conosco, falando também que trabalha ali na escola, né? Conversamos Sim, com ele seu semana Heraldo, um grande passada, abraço. ele Ai, que falando aqui legal. da experiência, né, de conviver também com alguns alunos ali que possuem o transtorno do espectro autista. Então, a gente fica muito feliz com a participação de todos. Obrigada mais uma vez, Fátima. Quando precisar, Nossa. CBN, a Adria, estamos aqui à disposição também. Eu digo mesmo para vocês, muita gratidão, um dia lindo, tá? E obrigada por isso, por esse momento. Um beijo Obrigada, beijo. enorme. Um beijo, Tchau, fica com tchau. Deus.